Bem, vamos hoje falar sobre as vidas sucessivas. De antemão, vale lembrar que os espíritos, é interessante isso, como os espíritos, eles se interessam, os espíritos inferiores, se interessam pelos assuntos que dizem respeito à imortalidade da alma. Alguns, não são todos. Porque já de antemão, os espíritos disseram a Kardec que o homem não muda pelo simples fato de ter largado o corpo, né? Então, claro, muitos desses espíritos ainda estão aí vinculadíssimos com a matéria, e a vinculação com a matéria é por força do seu proceder do físico. Nós sofremos as consequências do comportamento que nós tivemos no físico. O homem não muda o seu estado vibratório ou a sua condição espiritual pelo simples fato de ter largado a veste. Muito pelo contrário, ele continua, e isso vamos falar aqui todo sempre. Nós não mudamos porque largamos as vestes emprestadas, porque é empréstimo, né? Nós somos espíritos e o nosso corpo real é o corpo perispiritual. Os corpos físicos são meramente vestes, empréstimo da lei natural, onde traz as propriedades físicas do globo onde ele está habitando. Então não nos enganemos, nós somos o que somos, vamos continuar a ser, independente de termos uma vestes melhor ou pior, mas somos espíritos milenares. Então esses espíritos, desde no momento que eu estou em casa, eles começam a se agitar, porque tal homem, tal espírito. Muitos desses espíritos se interessam, na verdade, pelos assuntos que diz respeito à vida espiritual, porque é um esclarecimento que vai levá-lo a aos poucos se desvencilhar com as ideias materialistas. Então muitos deles são nervosos, agitados, né? Muitos até com um imposicionalismo de querer que se fale de imediato aquilo que está chamando ele a atenção. Então, logo no início dos trabalhos, eu vi muitos espíritos dessa forma, né? Com esse estado de ansiedade para com o assunto que hoje iremos, de acordo com a nossa pequenez, colocar. Porque vale lembrar que a doutrina espírita, ela nos convida ao estudo contínuo, né? E esse estudo contínuo é que vai, ao longo do tempo, nos dando credencial para tratarmos das questões que pertencem eminentemente a nós espíritos. Então, não se enganem mediante a questão da vinda à instituição ser o único fator que vai pesar no nosso desencargo, ou melhor, no traspassar do espírito. Não. As reuniões espíritas, elas são de grande valia, são. Mas ela não dá ao espírito encarnado o que ele precisa buscar, que é o estudo contínuo das suas situações após morte e também enquanto está aqui. Porque essa ideia de que muitos têm de que quando eu desencarnar a coisa vai mudar de figura, não muda. Da mesma forma que acontece o nosso passado. As nossas vidas sucessivas,
elas não se apagam, ou como muitos querem, que sejam renovadas, para que nós tenhamos o que muitos almejam, paz, né? Não acontece isso, porque havendo esse esquecimento ou essa renovação do passado, o homem continuaria fazendo as mesmas atrocidades que ele faz. E não teria para ele uma punição. Não teria para ele um reajuste nessas situações miseráveis e danosas que nós mesmos criamos. Não teria para ele a mudança que faz necessário para o seu equilíbrio. Os ódios seriam eternos, porque, não havendo justiça, o homem viveria eternamente nos sentimentos mais tenebrosos. Então, a lei divina é, como eu sempre disse aqui, digo e repito e vou repetir sempre: Deus, a lei, nos pune, ela nos pune, porque a punição serve como a não reincidência do espírito aos erros e a sua melhora mediante as sucessivas reencarnações. E é em cima da questão das sucessivas reencarnações que a gente aqui avalia a questão que nós vivemos, as questões sociais, né? As diferenças de aptidões, de inteligência, de sentimento. Será que Deus fez um filho melhor que o outro? Será que Deus usa, como muitos dizem, de proteger um e a outro não? Será que o preguiçoso recebe um galardão por não fazer nada, enquanto aquele que trabalha arduamente recebe o mesmo galardão? Ou aí o que se chama de separação do joio do trigo? Há sim essa separação. Agora, claro, porque há essa diversidade entre nós. Se nós fôssemos criaturas que fôssemos consequência do meio, como muitos acham, muitos fisiologistas acham, né? Muitos psicólogos dizem que o homem é fruto do meio, né? A questão do homem ser mais ou menos ignorante depende da classe social, né? A violência, a brutalidade, a inferioridade, a falta de desenvolvimento intelectual está submetida a uma classe baixa. Isso é o que nós ouvimos falar, é o que está aí como diretriz da humanidade, quando na verdade, estudando as vidas sucessivas, que dará ao homem subsídios necessários e concretos, que nós partimos do mesmo princípio, mas nem todos seguiram o mesmo caminho. Verificaremos que a aptidão, a inteligência, o desenvolvimento, as faculdades que muitos têm com autodesenvolvimento, o sentimento mais nobre que há em um e não há em outro, os sentimentos de fraternidade sem as concepções humanas, é conquista do espírito. Esse espírito que traz essas faculdades nobres foi porque ele muito trabalhou. Ele deu uma guinada maior do que aquele que ainda não demonstra essas faculdades, esses sentimentos, porque vale lembrar que sentimento, na verdade, não parte de ser pai, de ser mãe, de ciclo familiar, mas parte
desenvolvimento do espírito nas escalas das sucessivas reencarnações. Isso está aqui, em Gabriel Delany, Reencarnação. Leiam, estude, verifique, onde ele afirma com propriedades e base, fatos estudados minuciosamente com seriedade, que nós, passando pelos diversos reinos, vamos adquirindo as propriedades que vai formar o nosso perispírito e a nossa individualidade. Isso leva-nos a observar que nós não fomos criados de imediato, que a criança de terna idade que demonstra um desenvolvimento maior que seus pais, vale lembrar também que a maturidade não está por efeito da idade, como muitos acham. É uma pessoa idosa, tem mais experiência. Ela não tem experiência. Ela tem muitas das vezes orgulho e presunção. Porque experiência é fato pesquisado, é estudo. Isso é experiência. Você passa por aqui, estuda, avalia e os fatos lhe provam. Não é pelo fato de ter idade que uma criatura diz algo, um conhecimento insano, que vamos adotar porque é idoso. A não ser que o que ele passa tem uma comprovação científica. Porque as vidas sucessivas, elas são fatos pesquisados. São diversos aspectos que foram estudados e esses grandes homens e grandes mulheres comprovaram pelo aspecto científico que tudo aquilo que foi apresentado nesse campo de pesquisa é meramente real. Até porque nós mesmos, espíritos que somos, damos prova dessas sucessivas reencarnações. E uma delas são as ideias inatas. Ideias, aptidões que nós trazemos que não se aprende na educação convencional, porque a educação, ela não desenvolve faculdades. A faculdade do espírito, ela é desenvolvida nas sucessivas reencarnações mediante ao seu trabalho e não na educação. A educação ainda é uma ideia muito rasteira no que se refere à grandeza que o espírito tem adquirido por ele mesmo, porque Deus não escolhe a dedo seus filhos. Observamos que no início nós falamos que todos nós partimos do mesmo princípio e estamos direcionados para o mesmo fim, se é que existe fim. Mas para dar uma ideia mais concreta, mais, como é que se diz, perceptível o que nós estamos falando. Então, se partimos do mesmo princípio, todos somos iguais mesmo. Somos iguais. Nós não temos nada de diferente um com o outro. Nós temos trabalho, conquistas, que nos faz desenvolver as faculdades que temos nas sucessivas encarnações. É isso que torna um espírito mais elevado do que outro. Mas os espíritos disseram a Kardec que todos nós temos o germe da perfeição. Se temos o germe da perfeição, vale lembrar que tudo requer trabalho. Aí é que está a questão em que se avalia. Bom, já que o homem é uma criação imediata, como muitos fisiologistas dizem, que o homem é o espermatozoide que deu certo, né? Então, como é que se explica que uma criança demonstra a diferença entre outras, sendo as duas crianças,
né? Já que o homem é fruto do meio e um espermatozoide que deu certo, e uma criação imediata por força de junção de dois óvulos, então como é que se explica que em uma criança há um sentimento miserável, devastador, né? Sutil nas suas ações maliciosas, maldosas, enquanto que outra, a docilidade, a nobreza, a aptidão, o desenvolvimento intelectual de forma brilhante? Ah, mas isso é o gênese do pai da mãe, ou então na sua árvore genealógica, né? Bom, se a árvore genealógica traz todos esses efeitos morais positivos, e por que vemos nesses âmbitos crianças também retardatárias, com pais familiares intelectuais, de sentimentos nobres, e vemos essas crianças tão retardatárias, tão voltadas para o sentimento inferior? A lei de Deus não vai mudar porque nós queremos. Ou nós buscamos nos esclarecer, como diz Delane aqui, nas questões de que o homem sempre coloca, que o fator obsessivo, ele está sempre ligado às vidas sucessivas. Não, senhor, hipótese nenhuma. Por quê? Porque o que Delane coloca, assim como os espíritos, é o seguinte: a lei divina nos coloca as provas, nos obrigando a passá-las, para que nos leve a diminuirmos o nosso egoísmo e desenvolver em nós aquilo que falta, faculdades ou virtudes. Então a própria lei divina, ela obriga o homem a passar por certas provas para o seu próprio desenvolvimento. Então as vidas sucessivas, ela traz como princípio o desenvolvimento intelecto e moral do homem. Há quem diga que está aqui, como é que Marcos diz? Passando pela mesma lição, né? E aquela senhora que foi o espírito que se comunicou por intermédio da senhora Ana Wickland, que era a senhora Helena Beck, não é Beck? Brasvasti. Ela disse que ela não tinha mais o que aprender neste mundo, né? Porque tudo aqui ela já tinha aprendido. Aí o que nós vemos muito sinalizado pelo espírito encarnado baiano Carlos Bernardo Loureiro é o orgulho e a base naquilo que nada sabe, mostrando a sua fragilidade de conhecimento, porque nós estamos em constante aprendizado, nós estamos em constante desenvolvimento. Os mundos ao qual nós reencarnamos e as posições em que nós estamos é de importância para o nosso desenvolvimento intelecto e moral. O espírito necessita desenvolver-se no campo onde ele foi colocado. E esse desenvolvimento requer dele trabalho, porque a lei divina não dá nada de graça a seus filhos, porque se assim fosse, não necessitaríamos nascer simples e ignorante, porque seria inválido o nosso trabalho. Se nós já nascemos perfeitos, nós somos perfeitos em essência, porque os espíritos disseram a Kardec que nós somos detentor de toda a faculdade. Agora, claro, ela está no estado de germe. O que é isso? Ainda está adormecido, necessita desenvolver-se. Então, vemos aí que quando homens
como esses grandes pesquisadores e essas grandes mulheres que foram médios, que se predispôs a ser pesquisadas com o desinteresse, o afastamento da sua vida material, para deixar o legado dessa realidade que é a imortalidade da alma. Esses médios fizeram um grande trabalho. Foram médios que contribuíram muito com a divulgação da doutrina espírita. Foi como a pesquisa feita com Willis Cook, onde uma médium que não era médium trabalhadora de instituição espírita, mas uma médium como a lei natural estabeleceu a todos nós, recebeu a comunicação de Willis Cook e ela não conhecia o Willis Cook. E essa médium que recebeu a comunicação de Willis Cook, por intermédio de outro espírito, porque sempre vem um espírito, vamos dizer assim, com a escala menos evolutiva para passar a orientação desses homens. E esse espírito dissera a esse médium: Willis Cook, no mundo dos espíritos, recebera as homenagens ao qual ele merecera pelo seu caráter real na divulgação da doutrina espírita. Olha aí, o espírito foi afastado do trabalho, ou recebeu, como muitos acham, né? Muitas pessoas espíritas acham que é assim: fazem um trabalho de uma forma equivocada, levando muitos às ilusões. É como esses espíritos que estavam há pouco instante aqui reclamando porque a reunião de divulgação da doutrina espírita não tinha começado. Muitos desses espíritos são espíritos que viveram iludidos, desencarnam com essas ilusões, dessas ideias colocadas por encarnados que querem mais se promover do que falar o que é certo, o que ele aprendeu como diretriz para colocar da mesma forma. Mas a preocupação de muitos desses médios e muitos desses dirigentes é se mostrar, ser endeusados, ser visto como criaturas que são superdotadas por alguns que desconhecem o termo de mediunidade, né? Ou ser tido como médium principal de uma casa, que é uma colocação infelizmente infeliz, porque não existe médios principais em lugar nenhum, todos nós somos médios. Então, o que esses espíritos passam é muitas das vezes a decepção, o desespero, né? Diante daquilo que eles tanto ouviram, e quando deixam essa veste emprestada, que é o corpo, se deparam com uma realidade totalmente diferente. É isso que acontece. Então, a divulgação da doutrina espírita, ela tem que ser de grande responsabilidade. Porque quando você fala para alguém, as palavras não vão ser levadas ao vento. Elas vão ficar no íntimo dessa criatura, mesmo que ela dê pouca importância, ou importância nenhuma, né? Mas em determinada circunstância da vida, essa informação que você passar, ela vai eclodir na criatura como lembrança. Então, o positivismo ou o negativismo será uma consequência para aquele que expôs. Da mesma forma, é a questão das vidas sucessivas. Todo esse progresso que nós vemos faz parte do trabalho que o homem tem que ter. Vivemos em um progresso material
moral ainda muito rasteiro, mas o progresso moral em que nós vivemos ainda é muito salutar à vista do que nós tínhamos em anterior encarnação, em anterior no passado. É salutar, porque vemos que o homem buscou nas sucessivas reencarnações meios favoráveis à sua vida. Então, quando nós vemos essas instituições decadentes, vemos ideias ainda pouco adotadas ou até muito confusas, mas que elas são colocadas visando sempre o progresso do homem, é válido. Agora, por que há essa confusão de ideias que ainda se adota muito mais a inferior do que a superior? É o estado evolutivo que o homem se encontra. Nós temos diferenças profundas de mentalidade. Nós temos diferenças profundas de evolução. Então, quando você está em um meio onde as ideias são muito esclarecedoras, temos envolto de nós espíritos encarnados e desencarnados que ainda não compreendem e lhe tomam como um ser, que foi o que aconteceu com Jesus e que também acontece conosco, que lhe tomam como uma criatura fugiu a ideia. Lhe tomam como uma criatura que vai prejudicá-la, como ameaça. Lhe tomam como uma ameaça, porque ela não compreende a ideia revolucionária, esclarecedora, que serve para todos. É por isso que a religião predomina ainda. É por isso que a religião predomina. Porque o homem ainda não compreende Deus pela inteligência. Ele só compreende Deus pelas figuras, pela imposição que deveras Moisés já colocava para aquele povo rústico, ignorante e estúpido. Mas ainda na época em que nós vivemos, ainda nos deparamos com povos com essa mesma natureza. Então, muitas dessas criaturas, infelizmente, ainda só obedecem, ainda só compreendem com a lei do imposicionalismo e até da violência. Porque são espíritos de pouca evolução, como diz o nosso estimado ilustre Delany, são espíritos de pouca idade espiritual. Ele ainda não alçou as faculdades, o desenvolvimento de percepções, como o Carlos Bernardo sempre colocava. Nós ainda precisamos desenvolver muitas faculdades perceptivas, porque é com a percepção que o homem se aclara nas leis divinas que é apresentada aí. Não é que a lei se rebaixe, não é que a lei divina ela se torne, como muitos querem, se torne mais fácil de compreensão. A lei não vai se tornar fácil de compreensão. A lei é única, é onipotente, é onisciente. Quem tem que se possibilitar a compreensão dessa lei é o Espírito. É por isso que, querendo o Espírito no seu estado espiritual, melhorar sua condição para galgar uma condição melhor, ele tem que trabalhar. E é uma lei eterna, o trabalho. Não fiquemos aqui à mercê a respeito dos trabalhos espirituais, à mercê de que os espíritos vêm dizer, orientar, falar, bajular. Os espíritos esclarecidos nos fazem isso, eles não estão aqui para isso. Eles querem que o encarnado adquira faculdades para os perceber.
foi isso que eles fizeram. Esses grandes homens, quando foram pesquisar os espíritos, eles se propuseram a situação que os espíritos colocaram a eles. Muitos deles com íntimo sentimento de credulidade, querendo a todo custo que a sua ideia, mediante o espírito é um ser abstrato, fosse comprovada. Mas a sua ideia, que eles queriam intimamente que fosse aceita, que o espírito era abstrato, foi jogado por terra, porque primeiro que esses espíritos foram nas bordas, vamos dizer assim, da sua vida. Um deles, ou melhor, foi César Lombroso. Os espíritos começaram a envolvê-lo e trouxe para ele uma comunicação notável de sua mãe, onde Eusébia Paladino nem sequer conhecia, quanto mais a postura que sua mãe tivera para com ele. Então, os espíritos começaram a atuar nesses encarnados através dos seus próprios interesses pessoais, das suas próprias ideias que tinham, para levá-los a perceber que aquilo que eles achavam não era algo diferente. Então, assim também como César Lombroso, que depois da comunicação muito emocionada com sua mãe, dissera que ele, a partir daquele momento, iria mudar suas concepções. Mas isso é para quem tem coragem. Isso é para quem está desvinculado com os sentimentos arrobados do materialismo, ou os arroubos dos sentimentos, né? Como eu estava fazendo uma reflexão a respeito da bênção, porque sempre me chamam a atenção que eu não dou a bênção aos meus familiares. Não dou e não vou dar. E não darei. É uma atitude minha. Porque eu aprendi que ou eu sigo a verdade, ou eu abdico dela. Porque o meu familiar de hoje será o meu irmão de amanhã. As concepções que hoje eu faço questão de mostrar, porque as pessoas vão me cobrar, elas vão se extinguir com eles. Mas a verdade que eu acredito, não. Então eu não vou mudar minha postura, porque eu tenho um vínculo consanguíneo com alguém. Porque esse círculo consanguíneo vai se extinguir a qualquer momento. E eu vou ficar presa a essas concepções humanas que diz simplesmente o que Gelé diz, que nos leva até os túmulos e lá nos abandona? Eu vou ficar lá. Então, a minha postura é essa e vai continuar. Não estou aqui para dar bênção, nem a papai, nem a mamãe, nem a titia, nem ninguém. Não muda. Porque o que eu acredito, eu sinto. Porque a minha mãe de hoje, ela vai ser a minha irmã amanhã. Os nossos círculos consanguíneos vão se extinguir. As ideias da crença comprovada, como é provado, qual é a paz e a tranquilidade que traz a bênção de pai e mãe? Nenhuma. Os espíritos, como nós dissemos anteriormente, têm as suas conquistas nas suas sucessivas reencarnações. Ao reencarnar, ele vai mostrar todas essas conquistas, independente da educação dos seus pais.
Quanto mais o espírito esclarecido, menos sofrimento ele adquire. Os espíritos dizem nos livros dos espíritos: a criança em sua terna idade é receptível às orientações e à educação dos pais, com certeza. Agora, esses pais têm que se politizar, porque a sua educação materialista irá refletir no que estamos vendo nessa sociedade medíocre, onde aqui a importância maior é o profissionalismo. Você pode ser uma miséria, pode ser uma desgraça retratada, mas você tem que ser profissional, para que quando você chegar no seu núcleo familiar, você seja endeusado pelo profissional que você adquiriu. Profissionalismo, desculpe, que você adquiriu. E não pelos nobres sentimentos e faculdades que você traz. Então você tem que ser endeusado porque você é um profissional, você se realizou na vida, enfim, essas mediocridades. Você pode ser a pior miséria, como o outro fez questão, novamente a gente diz, nós já dissemos em uma exposição anterior, dizemos, foi que ele disse: eu bebo porque eu tenho que emitir da prisão. Os meus familiares são advogados, juízes. É a qualidade do espírito que ele mesmo mostra que os seus familiares, né, são voltados para a justiça e, no entanto, ele mesmo cometendo a atrocidade. Está vendo? Que é assim que a gente analisa, não é com aspecto de moralismo, que ninguém aqui é moralista. Eu não tenho e não vou ter por muito tempo moral, porque moral, ela é, como dissera Kardec, a distinção do bem e do mal. Eu ainda estou nem engateando, eu estou ainda me arrastando na evolução. Eu ainda estou me arrastando. Porque não é pelo simples fato de você ter adquirido na sociedade a eredição do corpo e comportamentos menos grosseiros, que você está lá com essa evolução toda, como muitos acham, que tudo tem que dizer amém. Eu estou muito longe disso. Eu ainda estou me arrastando. Não sei quando eu vou sair desse estado de evolução. Por quê? Porque as minhas concepções, o meu conhecimento, as minhas conquistas, ela ainda está nas bases mais rasteiras. Eu ainda, como dizem os próprios espíritos, estou buscando sair dessa condição. Ainda estou trabalhando para sair, como nós saímos das condições de espíritos atrasados nas cavernas. É por isso que a metempsicose, ela é uma ideia insana, porque o espírito, em nenhum aspecto, ele retorna para a reencarnação inferior, porque não tem mais condição. Tudo que pertencer a essa condição para que o espírito reencarnasse já foi extinta. Ele agora se encontra em uma evolução melhor, em uma condição criada na sua reencarnação atual. Então, as sucessivas reencarnações vão ficando para trás, não esquecida, não anulada, ou melhor, não esquecida não anulada, mas parcialmente esquecida, e nas sucessivas reencarnações vamos dando aspectos de conquista dessas sucessivas reencarnações, mas as condições ao qual nós atuamos lá já não existe. Condição não existe, nós não podemos retroagir, nós estacionamos moralmente. O corpo sempre virá diferente.
A veste sempre tomará um outro aspecto fisionômico, mas o espírito continua o mesmo. A sua vida, as suas conquistas, os detalhes que ele traz, está nele, registrado no estatuto do perispírito, vamos dizer assim. Então, ele pode tomar as melhores vestes que existem, mas ele é sempre senhor de si, como Carlos Bernardo lançou no livro O Espírito Senhor dos Elos Perdidos. Então é isso que a gente vê. É essa questão que deveria ser levantada nas instituições espíritas, né? É a questão do espírito, né? Na sua ontologia sucessiva das reencarnações, para levantar o espírito dos limiares das inferioridades ao qual nós todos nos encontramos ainda, porque vemos o Oriente Médio matar 100 e poucas mil pessoas, por fruto de quê? De uma guerra santa. Um poder que eles, um poder que eles dizem ser pertencente à religião. Claro, a religião, mais uma vez, citamos Gelei, leva o homem até as tumbas e lá ele o abandona. Porque a briga pelo poder está sempre eminentemente enraizada ao materialismo. O homem desconhece como um ser sucessivo, mas um ser que é apontado pela lei divina, segundo ele, né? Segundo eles, que é apontado pela lei divina a dedo. Quando o próprio Jesus, porque no Oriente Médio, infelizmente, Jesus viera para esse povo, como ele mesmo diz, mas esse povo até hoje não sabe nem quem é Jesus, não compreende Jesus, não compreende nem a filosofia de Jesus. Nunca saí de guerra. Né? Olha aí a questão da evolução do espírito. Porque Jesus dera uma mensagem, passado o ensinamento, sobre a imortalidade da alma. Uma dessas mensagens que está nos livros dos apóstolos e não dito por Jesus, não, ou melhor, não escrito por Jesus, está nos livros dos apóstolos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas mortos aonde? No corpo ou nas ideias? Então Jesus, que já passara essa mensagem, essa explicação, trazendo diversas figuras, porque os homens, como hoje, ainda não compreendem nem Deus e nem Jesus. Primeiro que tomam Jesus como um Deus, onde Jesus, na própria colocação dos apóstolos, diz: eu e o Pai somos um. Mas eu e o Pai somos uns em ideias, como está lá também no livro dos Espíritos, quando eles dizem que os Espíritos chegam em uma escala tal que as ideias, as conquistas de um é o de outro, porque eles sintonizam. Pelo menos é assim que eu compreendo. Isso está no livro dos Espíritos, né? Para hoje vermos essa guerra que diz ser tão santa, ela é tão santa que ainda não acalmou esse fogo infernal dessas almas em busca do poderio, né? Como também está lá nos evangelistas: aquele que muito se elevar será rebaixado. Não viram isso? Aquele que muito rebaixar será elevado.
Em que aspecto Jesus dissera isso? Será que foi no aspecto físico? Será que foi nas honrarias que os homens buscam, onde eles querem a todo custo morrer e se encontrar com 7 virgens? Ou 70 virgens, desculpe, 70 virgens. Agora, o que não se explica é o porquê dessas 70 virgens. E aí o que a gente vê é a grande predominância das ideias materialistas. É por isso que, para a gente encerrar, que o homem ainda vive atormentado no que se refere à crença em Deus. Porque ele rebaixou tanto o Criador de tal forma que ele não consegue acreditar nessa divindade que ele mesmo rebaixou. Ainda há uma incredulidade muito grande devido a esses aspectos miseráveis, insanos, materialistas, rasteiros que o homem levou Deus. É aí que está. Então, buscam ainda o endeusamento nas imagens, nas figuras criadas, em todos os aspectos falando, porque Deus, para os seus filhos, ainda é impotente para resolver os seus problemas. Segundo eles, Deus ainda é impotente, ou ele é tão grande como muitos atribuem, que não vai resolver ou dar diretriz. Resolver não vai resolver mesmo não, hein? Mas ele não vai dar diretriz para que seus filhos se desenvolvam e criem meios favoráveis para ele próprio. Porque Deus não resolve o problema de ninguém. Deus nos dá a possibilidade de recursos. Porque o problema é mediante a dificuldade de compreensão na falta da faculdade das virtudes que o homem tem. Então não é um problema. É uma questão de evolução. Então o homem precisa se desenvolver mediante as dores, as tribulações, as perturbações, para que ele encontre, que é isso que acontece no Oriente Médio. O mal vai ser tão sufocante, vai chegar a um estado tão sufocante, que eles mesmos buscarão o remédio. Nós buscamos o remédio para os nossos males. Porque Jesus, nem Deus, não vai descer da sua plenitude para vir resolver problemas de espíritos ainda rasteiros, né? Deus não vai, muito pelo contrário, até porque, como diz os espíritos, Deus não deixa de criar. Então, se Deus não deixa de criar, Ele também não deixa de criar recursos e meios para levar os seus filhos a se desenvolver. Mas isso é um trabalho do próprio ser. Do próprio ser. É como disseram os Espíritos. Deus acompanha os seus filhos até uma determinada fase de desenvolvimento. Daí para lá, quando ele adquire consciência de si mesmo, ele toma o seu rumo. Aí é que ele vai escolher entre uma evolução mais rápida ou uma evolução mais atrasada, que é isso que nós vemos. É por isso que a gente não deve estar exigindo de ninguém a compreensão da doutrina espírita. Primeiro, ele tem que ter consciência do seguinte: os meios que nós vivemos, ou melhor, são de pessoas de diversas mentalidades, de diversas concepções, de diversos sentimentos. Nós, como espíritas, temos que ter a concepção do seguinte: pelo fato de eu trabalhar em uma instituição, me dar com determinadas criaturas e elas terem a sua vida, as suas percepções, as suas concepções, as suas realizações, isso não me dá como é que se diz? A diretriz de eu seguir essas criaturas. Não. É como os próprios Espíritos dizem. Nós temos que ser sim, sim ou não, não.
eu respeito elas com as suas condições, com suas percepções, com suas realizações, mas eu não as sigo. Eu tenho que ter a certeza daquilo que eu vejo, eu sinto, por isso que eu acredito. Então eu não vou me aliar a elas. Não é que eu vou me afastar delas, desprezando elas pelo que elas são, não. Mas o meu afastamento é a nível de inteligência, de percepção, de comportamento. Eu não posso. Era como os espíritos aqui diziam, como tinham as pessoas, os médios aqui, que quando saíam do trabalho, por força do não estudo, da falta de estudar, achavam que sair de um trabalho desse, iam com um comportamento, como é que aquela personagem diz, estovados, saem daqui estovados. E eu ficava pensando, os espíritos me advertiam logo. Não é que eu entrava na faixa, mas eu observava. Os espíritos diziam, não entre na faixa. Da mesma forma, é como nós vivemos com as pessoas. Eu não posso adotar determinadas ideias para a minha vida. Eu respeito. Cada um segue o que quer, problema de cada um, assim como eu. Mas eu tenho uma concepção diferente. Eu me desenvolvia, como eu digo, na minha casa. Para eu chegar até aqui, mesmo sendo rasteiro, eu trabalhei. Eu passei pelos sofrimentos ao qual a situação que hoje eu me encontro me colocou. Não foi com duas razões que eu desenvolvi essas ideias mediante o estudo, não. Então eu não posso regredir porque alguém quer, ou que alguém acha, porque minha família como é que você diz, me despreza. Eu não posso, problema deles. Eu tenho que caminhar, continuar caminhando, porque eu posso não ter a minha família consanguínea. Ou tem um termo que você diz, desprezado, não, quando eu me lembro marginalizado, porque nós somos marginalizados. O espiritismo ainda não é compreendido, né? Mas eu tenho a minha família espiritual que eu estou buscando, que são os espíritos sérios. Eles irão me dar esse respaldo. Não é orgulho, não é presunção, não é prepotência, mas é um pensamento lógico, minha gente. Kardec vivera sozinho. Tantos desses homens viveram só. Você não vê a família desses grandes homens ser retratadas. Você não vê por quê. Será que eles não tinham? Mas quando nós fazemos um trabalho dessa natureza, com um pensamento de uma qualidade dessa, nós somos marginalizados. Não é porque as pessoas têm um sentimento de maldade, não. Não é porque nos querem mal, não. É a evolução que não comporta. Vale lembrar isso. Não é porque os parentes, os amigos se afastam de uma forma, é porque são maldosos, querem ver na missão. Não é por aí. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. É porque não compreende. Mas você não pode abandonar o que você já começou para seguir aquele que ainda está muito latente.